Seja você muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje, no episódio de número 301, em uma data significativa, pois iniciamos o ano de 2026, quem preparou as reflexões para nós foi a Dorcas, que intitulou a reflexão de hoje, Feliz Ano Novo, Sentindo o Amor de Deus. Reflexões importantes porque miram, vamos dizer assim, na bússola orientadora maior para todo o universo. Não é um assunto fácil, mas a Dorcas, de forma muito sensível, nos convoca a essa importante reflexão. E como já é tradição, este é o nosso 5º episódio especial de Ano Novo, porque iniciamos em 2020, então vamos te convidar para nos acompanhar nessa reflexão toda especial. 301 é um número importante, porque é como se puséssemos o pé, nesse recomeço, nessa nova etapa, acompanhando o Ano Novo. Com certeza 2026 virá repleto de oportunidades. A primeira delas já estamos tendo, de estar aqui juntos, estudando a doutrina espírita. Não teremos a nossa live nesta semana, retornaremos na próxima semana com a programação normal, porém, fica sempre o convite para que você possa puxar aí na descrição a bibliografia complementar que nós adicionamos. Também o convite para que você fique até o final. Hoje, no nosso momento de oração, uma poesia de Alta de Souza, versando sobre o tema, intitulado Oração de Hoje. Então, não vou demorar mais, mas repito uma vez mais o nosso convite carinhoso de sempre. Vamos ouvir? Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao podcast Feliz Ano Novo, Sentindo o Amor de Deus. Deus, palavra pequena com 4 letrinhas, mas de um enorme sentido e significado, que me fez recordar de uma linda canção interpretada pela cantora Soraya Moraes, que exalta a grandeza de Deus, dizendo assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus no latim significa celestial. É um conceito central em diversas religiões. No monoteísmo, que tem como seus seguidores o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Deus é um e único, criador e sustentador do universo. No cristianismo, ele se manifesta como Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo, compondo a Trindade. No politeísmo, há vários deuses e deusas que controlam diferentes aspectos do universo e da vida, sendo adorados individualmente. E para o panteísmo, o espiritualismo, Deus se manifesta como energia universal, presente em tudo e em todos, ou uma força espiritual que permeia a existência, não necessariamente uma entidade pessoal. Buscamos o Livro dos Espíritos, e nas questões de 1 a 3 do capítulo 1, intitulado Deus, acompanharemos o diálogo de Allan Kardec e o Espírito da Verdade, iluminando nosso pensar sobre o princípio de tudo, Deus. Que é Deus? Perguntou Kardec. O Espírito respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec perguntou: que deve entender por infinito? O Espírito responde: o que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então Kardec conclui:
Poderia-se dizer que Deus é o infinito? O Espírito responde: definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Kardec pausa o diálogo em sua escrita e nos esclarece com uma colocação. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Realmente, irmãos, na matemática, infinito remete-se a um cálculo ou a ideia de conjuntos para comparar tamanhos, não é mesmo? Kardec nos esclarece que não podemos comparar Deus com nada que conhecemos. Não temos elementos racionais para fazê-lo. E quando o Espírito da Verdade diz que nossa linguagem é pobre, no sentido de limitada, compreendemos que sim, pois não conseguimos colocar Deus em nossa caixinha de entendimentos. E Kardec, no livro A Gênese, capítulo 2, Deus, reforça este pensar, nos explicando: a nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelos círculos das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, muito fraca, ficaria deslumbrada. Paulo também reforça esta nossa limitação, nos dizendo em sua primeira carta aos crentes da igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que lindo, meus irmãos, a compreensão de Paulo sobre a grandeza do amor de Deus. Mas Kardec continua em seu diálogo com o Espírito da Verdade e pergunta na questão 4 sobre a prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E o Espírito da Verdade responde: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Perfeito, meus irmãos. Kardec pausa e faz sua colocação. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Sim, meus irmãos, somos natureza, fomos criados minuciosamente com a riqueza de detalhes, numa complexidade de ossos, músculos, nervos, órgãos e tecidos. Nós somos prova da existência de Deus e inclusive toda a natureza que nos cerca. Esta afirmativa de Kardec me fez lembrar do Salmo 8, irmãos, escrito linda e profundamente por Davi, ao mestre de música, dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas ali firmaste. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e também os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra. Voltemos para o Livro dos Espíritos, irmãos. Agora nas questões 5 e 6. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? O Espírito responde: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não é efeito sem causa.
E Kardec, irmãos, realmente reafirma no livro A Gênese, capítulo 2, item, a existência de Deus, dizendo assim: outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. E Kardec, irmãos, ainda questiona o espírito da verdade. No Livro dos Espíritos, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? O espírito responde: se assim o fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um Supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber este ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, irmãos, é verdade. Eu perguntei intimamente: como sentimos? E Kardec, no livro A Gênese, capítulo 2, no item A Providência de Deus, me respondeu essa questão. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Irmãos, eu entendi, porque neste corpo habita um espírito que sente, que tem a percepção de Deus. Percepção, irmãos, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é um processo cognitivo ativo. A capacidade de captar, processar, interpretar informações do ambiente através dos sentidos que temos em nosso corpo: visão, audição, tato, olfato e paladar, transformando esses estímulos sensoriais em um entendimento significativo da realidade. E continua Kardec a nos esclarecer: um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus o sabe que se passa, e assim a cada um lhe diz respeito. Deus o sabe que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Este Deus, meus irmãos, que de acordo com o escritor João, em seu primeiro livro, no capítulo 4, versículo 16, nos diz: Deus é amor, e se alguém viver no amor, vive nele, e ele vive em Deus. Deus é amor, queridos irmãos, e o amor é o elo que nos une a Deus. No livro Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, no capítulo 69, escrito em 3 de outubro de 1931, Chico nos fala assim: Deus é bom, criança. A sua profunda piedade estende-se ao universo inteiro. Acostuma-te a amá-lo com todo o teu coração. Procura compreender a essência sagrada do seu amor infinito. Já notaste a grande alegria que te enche a alma quando a tua mãe te beija ou quando teu pai te aperta em teus braços? Essas ternuras são carinhos do amor de Deus. De manhã, quando o sol ilumina e aquece tudo, sentes o teu corpo com nova energia. Tudo é sol, alegria, perfume e trabalho. As dores da véspera são esquecidas. A alma é um novo clarão da esperança e promessa. Trabalha-se, lutando, e após o trabalho vem a noite, povoada de sonhos, convidando-nos para o repouso. Vê como Deus é bom, dando-nos a saúde para o corpo e para o espírito. Busca entender mais os teus olhos para veres a bondade imensa de Deus. O céu azul,
o ar puro, a água, a saúde para a luta, o pão, a árvore bondosa que nos proporciona todos os benefícios, a luz, a inteligência, o amor terníssimo de nossos pais, tudo é irradiação da sua bondade inesgotável. Por isso, podemos senti-lo em toda a parte, pela harmonia cariciosa da sua eterna piedade, que se manifesta em todos os recantos do mundo. Amemo-lo, pois, com todo o vigor de nossa alma, e, sobretudo, busquemos viver dentro da sua lei, que é a do amor, para que estejamos sempre com ele, transformando nosso coração numa fonte de sentimento divino. Deus é bom. Amemo-lo, pois intensamente, e jamais esqueçamos que devemos buscá-lo pelo trabalho e pela prática do bem. E, queridos irmãos, a Ele, a nosso bondoso Deus, toda a nossa gratidão, pois mesmo em nossa pequenez, irmãos, e limitações, conseguimos sentir o seu grande e eterno amor. Obrigada, Senhor, muito obrigada pelo ano de 2026 que se inicia e por estar conosco sempre. Iniciemos o nosso momento de oração com a poesia Oração de hoje, de Alta de Souza. Hoje, Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, por flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo. E que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. E na sequência, acompanhemos Irmão X na oração diante do tempo. Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar-te com paixão. Tu que eras antes que fôssemos, que nos tutelaste em nome do Criador, na noite insondável das origens, não desvies de nós teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas, oriundo das civilizações que morreram sob o guante da violência. Determinaste que o tempo, a afeição de ministro silencioso de tua justiça, nos seguisse todos os passos. E, com os séculos, carregamos o pedregulho da ilusão, dele extraindo o ouro da experiência. Do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em todas as posições, temos vivido em fuga constante da verdade, à caça de triunfo e denominação para o nosso velho egoísmo. Na governança, nutríamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes e despeitados. Administrando, alongávamos o crime. Obedecendo, atendíamos à vingança. Resistíamos a todos os teus apelos, em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência, quando vieste ensinar-nos o caminho libertador. Não te limitastes a crer na glória do Pai Celeste. Estendeste-lhe a incomparável bondade. Não te circunscreveste à fé que renova. Abraçaste o amor que redime. Não te detiveste entre os eleitos da virtude. Comungaste o ambiente das vítimas do mal,
para reconduzi-las ao bem. Não te ilhastes na oração pura e simples, ofertaste mãos amigas às necessidades alheias. Não te isolaste junto à dignidade venerável de Salomé, a venturosa mãe dos filhos de Zebedeu. Acolhestes a Madalena, possuída de 7 gênios sombrios. Não consideraste tão somente a Bartimeu, o mendigo cego, consagraste generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas aconselhaste a fraternidade aos semelhantes, praticaste-a com devotamento e carinho, da intimidade do lar ao sol meridiano da praça pública. Não pregaste a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente para os outros. Aceitaste a cruz do escárnio e da morte, com abnegação e humildade, a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre o teu sacrifício, não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar o Saara de nossos corações. Em teu nome, discípulos infiéis que temos sido, espalhemos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes de toda a terra. É por isso que o tempo nos encontra hoje tão pobres e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho de redenção. Não nos deixe, contudo, órfãos de tua bênção. No oceano encapelado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que estala aos golpes rijos do vento. Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro e confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira, aplacando a fúria dos elementos e exclamando para nós, como outrora disseste aos discípulos aterrados: homens de pouca fé, por que duvidastes? Que assim seja.